No. Mas amém. Siamo noi, siamo qua, siamo qui. Quindi siamo noi, siamo adesso tutti. Bom, hoje é uma noite muito especial para nós como igreja. Quindi oggi è una serata molto speciale per noi come una chiesa, Hoje começa uma nova estação para nós como igreja. perché inizia un nuovo tempo, una nuova stagione per noi come chiesa. Um novo tempo para todos nós. Per tutti Amém? noi, amen. A palavra do Senhor fala sobre tempo e ela fala usando duas palavras. A primeira é Cronos. La Bibbia parla di tempo, quando parla di tempo dice su due parole. La prima è Kronos, A palavra Cronos fala do nosso tempo cronológico, aquilo que a gente vive, conhece, as coisas naturais. quindi Kronos dal greco è il nostro tempo cronologico, con le cose naturali che viviamo. Então o tempo Cronos fala das coisas que são possíveis para nós. Cose che sono possibili per noi. Mas a palavra de Deus também fala de outro tempo que é o Kairos. Ma la parola di Dio dice anche del Kairos, un altro tempo. E o Kairos é o tempo de Deus. E questo è il tempo di Dio. Amém? Um lugar no espaço de Deus, o lugar do impossível, das coisas invisíveis que são liberadas dele para nós. Quindi le cose invisibili e che sono impossibili, che sono liberate o rilasciate da Dio per noi, in uno spazio diverso. Então, o tempo Kairos é um tempo do impossível. Quindi il tempo Kairos è un tempo dell'impossibile. Amém? Amen. Essa é a hora e o tempo dele para nós. E questo è il momento e il tempo suo per noi oggi, Como pessoas e como igreja. come persone e come chiesa. Amém? Amen. Porque será que se nós estivéssemos vivendo apenas no Cronos, Perché se noi vivessimo soltanto il Kronos, pensa, se a tua vida hoje fosse somente a vida do calendário, do relógio, se la tua vita oggi fosse soltanto questa vita dell'orologio, del calendario normale, apenas as coisas normais, naturais acontecendo com você, cioè solo le cose normali, cose naturali che succedono con te, você imaginaria que você estaria aqui neste lugar nessa noite? tu penseresti che saresti oggi qua questa sera in questo luogo? O que você acha? Che cosa ne pensi di questo? Será que se tua vida estivesse sendo uma vida natural, você estaria aqui? Se la tua vita fosse una vita naturale, tu saresti qua oggi? Eu acho muito difícil, não é? Io trovo questa una cosa molto difficile, Porque a nossa vida, uma vez que entregue ao Senhor, perché la nostra vita una volta che è data al Signore, ela passa a viver uma progressão inizia a vivere una progressione de fatos não coincidentes, di fatti che non sono coincidenti. de acordo com a vontade de Deus. Sono fatti che non sono coincidenze, quindi sono d'accordo con la volontà di Dio. Então, existe uma vontade e um tempo da parte de Deus que foi liberado para as nossas vidas, Quindi c'è una volontà e un tempo dalla parte di Dio che è stato rilasciato per noi, per le nostre vite, e que nós estamos vivendo já. Amém? e che stiamo già vivendo, infatti. Porque se isso não fosse verdade, Perché se non fosse vero, talvez alguns aqui ainda estivessem em Bauru. magari alcune persone oggi sarebbero a Brasile e Bauru, la città. Talvez algumas pessoas estariam ainda em Novo Hamburgo, Magari altre persone a Novo Hamburgo, un'altra città in Brasile. falando assim da onde nós viemos, né? Tipo, stiamo parlando delle città che siamo venuti noi. Talvez alguém aqui entre nós ainda estivesse em São Paulo, como minha esposa. Magari alcuni di noi potevano stare a San Paolo adesso come la mia moglie. Talvez alguns em Londrina. Magari alcuni di noi in Londrina, un'altra città. Quiçá alguns em dois vizinhos ainda. Magari alcuni in Dois Vizinhos, un'altra città piccolissima. Ou talvez alguém, ou alguns ainda, congelando no frio da Sibéria. O magari alcuni di noi nel freddo della Siberia che stiamo... Mas o Senhor tem nos dirigido até este lugar. Ma tutti noi siamo qua oggi perché il Signore ci ha portato in questo luogo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o Kairos de Deus. Perché noi stiamo vivendo il Kairos di Dio. E hoje é o dia que começa um novo Kairos para essa casa, para essa igreja. E quindi oggi è il giorno che inizia un nuovo Kairos per questa casa, per questa chiesa. A igreja Vivate. La chiesa Vivace. Nós estamos buscando a cada passo que estamos dando Noi stiamo cercando ogni passo che stiamo facendo uma direção precisa da parte de Deus, do Espírito Santo, una direzione precisa dalla parte dello Spirito Santo para todos nós. per tutti noi.
Aquilo que Deus tem sonhado para nós é o que nós temos buscado. Quello che Dio sta sognando per noi è questo che stiamo cercando. Não é verdade? Non è vero questo? O sonho dele para essa nação, para a Itália. Il sogno di Dio per questa nazione, per O l'Italia. sonho do Senhor para a Europa. Il sogno del Signore per l'Europa. O sonho do Senhor para a província, para a cidade de Bérgamo. Per la città e la provincia anche di Bergamo. E nós queremos viver isso como igreja. E noi lo vogliamo vivere come Chiesa. E para que isso aconteça, Perché questo possa succedere, o Senhor tem aproximado de nós um saco de gente. il Signore sta portando vicino a noi un sacco di persone. Amém? Amen. O Senhor está nos aproximando para cumprir algo nele, maravilhoso. Il Signore ci sta avvicinando per adempiere un proposito meraviglioso suo. Só que muitas vezes nós viemos para este lugar ainda dentro de uma caixa. Ma magari tante volte siamo venuti a questo luogo dentro di una cassa, Uma caixa que pode ser chamada de religião, tipo uno standard, magari la religione, das nossas próprias experiências. magari uno standard delle nostre esperienze personali. Isso também é comum acontecer com igrejas. Questo è comune succedere con le chiese. Entendimentos humanos, Abbiamo dei nostri ragionamenti, della comprensione umana, padrões, sistemas, doutrinas. abbiamo dottrine, dogmi, standard, tutto questo. E por isso, muitas vezes nós podemos, como igreja, limitar a ação e o agir de Deus. E tante volte per questo noi possiamo anche limitare l'agire, il muoversi di Dio. Porque nós cremos que Deus tem algo novo para nós aqui. Perché noi Amém? crediamo che Dio ha qualcosa di nuovo per noi qua. Amen. Se nós estamos vivendo o Kairos de Deus e estamos incluídos nele, tem algo novo de Deus para você que está aqui. Quindi se stiamo vivendo oggi il Kairos di Dio, siamo compresi dentro del Signore, quindi c'è qualcosa specifico per te oggi qua. Então, não necessariamente nós entenderemos todas as coisas a partir da nossa experiência ou caixa. Magari dal nostro punto di vista non capiremo tutte le cose, Porque Deus tem algo novo. perché Dio ha qualcosa di nuovo. Outro dia eu ouvi um exemplo muito interessante. Un'altra volta ho sentito questo esempio molto interessante. Um pastor, ele foi até Marrocos C'è un pastore che è andato al Marocco conhecer uma igreja que estava crescendo naquele lugar, que está crescendo naquele lugar. Lui è andato lì per conoscere questa chiesa che stava crescendo in quel paese. E uma igreja onde muitas pessoas têm se achegado, se aproximado dela, e ela tem crescido de uma forma extraordinária. Una chiesa che sta crescendo di forma straordinaria. E muitas coisas, sinais, maravilhas têm acontecido naquele lugar, nas reuniões. Di tante cose tipo segni, tipo sovrannaturali stanno succedendo lì. E esse pastor, ele foi então até essa igreja e teve um tempo com o pastor líder daquela igreja. Quindi questo pastore che raccontava la storia è andato lì per avere questo tempo insieme al pastore di questa chiesa. E ali, conversando com aquele pastor, aquela liderança, eles começaram a contar um pouquinho a respeito do testemunho deles. E mentre parlavano, loro hanno iniziato a parlare sulle loro testimonianze. As coisas que estavam acontecendo, mas como começaram a acontecer entre eles. Tipo le cose come hanno iniziato a succedere tra di loro lì. E em meio àquela conversa, em determinado momento, aquele pastor perguntou pro pastor de lá. In mezzo a quello il pastore che raccontava la storia ha chiesto al pastore del Marocco. Tentando pegar, sabe, o pulo do gato, do crescimento daquela igreja. Stava cercando di capire qual era la chiave della crescita di quella chiesa. E ele foi, é claro, por uma vertente, um lado, tentando buscar as estratégias que ele estava utilizando naquele lugar. E quindi quello che ha fatto lui è chiedere quali erano le strategie che questo pastore stava usando in quella chiesa. E ele começou a perguntar algumas coisas para tirar essas estratégias daquele pastor. Quindi ha iniziato a chiedere delle cose per poter scoprire quali erano queste strategie. Em um determinado ele perguntou para ele assim: "Tá, você conhece João Calvino?" E lui quindi ha chiesto: ma tu conosci Calvino? E ele falou não. E lui ha detto no. Daí ele falou: "Tá, então você já ouviu falar de John Wesley?" Ma hai già sentito parlare di John Wesley? Aquele pastor, ele falou: "Não, nunca ouvi falar em John Wesley." E quindi il pastore ha risposto: no, non ho mai sentito parlare di John Wesley. Tá, então você conhece pelo menos Martim Lutero. Almeno Lutero tu lo conosci. E o impressionante é que aquele pastor falou: "Não, não conheço, a gente nunca ouviu falar desses homens." La cosa più impressionante è che no, hanno detto che non conoscevano Lutero e nessuno di questi riformatori, di questi uomini. E aquele pastor, um pouco cartesiano até,
Questo pastore di forma cartesiana, talvez um pouco parecido conosco, né? magari anche simile a noi, Dentro das nossas caixas, dentro magari i nostri limiti, i nostri standard. ele fez a pergunta decisiva para aquele pastor. Ha fatto quindi la domanda decisiva. Qual é o modelo da igreja que você utiliza? Qual è il modello che tu segui per questa chiesa? E daí aquele pastor abriu a sua Bíblia. E quindi il pastore ha aperto la sua Bibbia. Ele abriu a Bíblia em Atos. E lui ha aperto la Bibbia negli Atti degli Apostoli. E ele diz que ele começou a ler Atos. Quindi ha detto che ha iniziato a leggere il libro degli Atti. E ele falava o seguinte: os que aceitaram o evangelho foram batizados. E lui diceva, quindi coloro che hanno accettato il Vangelo sono stati battezzati. E eles partiam o pão, E loro condividevano il pane eles se reuniam nas casas e no templo. e si radunavano nel Tempio, anche nelle case. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos Perseveravano nella parola, nell'insegnamento degli Apostoli. e eles viviam cheios do Espírito Santo. E vivevano pieni dallo Spirito Santo. Ele falou: isso é tudo que a gente tem. E lui ha detto, questo è tutto quello che noi abbiamo. Essa é a nossa teologia. E questa è la nostra teologia. Essas são as nossas E estratégias. queste sono le nostre strategie. A referência mais simples da Bíblia, Tipo, il punto di riferimento più semplice della Bibbia, mais original historicamente. più originale storicamente. Uma igreja que acolhe o Evangelho, Una chiesa che accoglie il Vangelo, uma igreja que tem um testemunho do seu andar com Jesus. che ha una testimonianza del suo camminare insieme a Cristo. Eles confessam o seu batismo publicamente, mostrando a fé que eles têm no Senhor. E confessano il suo battesimo, confessando pubblicamente la fede che hanno nel Signore. E eles dividem isso nas casas. E lo fanno anche condividendo dentro le case. Nas casas eles partem o pão Loro condividono il pane, mangiano insieme. e eles perseveram na palavra que eles vão aprendendo. E perseverano in praticare la parola che E apprendono. simplesmente E semplicemente eles passam a viver cheios do Espírito Santo. loro iniziano a vivere pieni dallo Spirito Santo. E aquele pastor completa para aquele outro pastor que estava tentando entender aquilo. E quindi il pastore completa dicendo, E quando isso começou a ser uma verdade entre nós, quando questo è iniziato ad essere una verità in mezzo a noi, ele diz que o Senhor passou a acrescentar dia a dia aquela igreja. il Signore ha iniziato ad aggiungere persone ogni giorno con la Chiesa. As pessoas que elas eram tocadas pelo Evangelho. Perché le persone erano toccate dal Vangelo. Elas passavam a viver de fato uma vida em comum. E quindi iniziavano a vivere infatti una vita in comune. E ele, no auge da simplicidade dele, ele devolve a pergunta então para aquele pastor muito experiente. E quindi al punto più alto della sua semplicità lui fa questa domanda all'altro pastore. Você conhece esse texto? Ma tu conosci questo testo? E a experiência que aquele pastor teve naquele lugar E quindi l'esperienza che questo pastore ha avuto lì in quel luogo foi enxergar uma igreja viva. è vedere una chiesa che è viva. E uma igreja viva, ela gera um senso de pertencimento. Una chiesa viva genera un senso di appartenire, non so qual è il verbo. Vabbè, sì, appartenenza, scusate. As pessoas desejam estar naquele lugar. Un senso di appartenenza, le persone desiderano stare lì insieme alle persone. As pessoas não querem sair daquele lugar. Le persone non vogliono andare via da quel luogo. Agora, como nós podemos aqui ser uma igreja viva? Ma quindi come noi possiamo essere qua una chiesa viva? Vamos entender um pouquinho o que Jesus falou sobre o que é ser uma igreja viva. Quindi cerchiamo di capirlo un attimo. Cosa ha insegnato Gesù sull'essere una chiesa viva? A gente vai começar o caminho por João capítulo 14, Inizieremo da Giovanni, il capitolo 14, do versículo 1 ao versículo 3. versetti dall'1 al 3. A gente vai estar projetando aqui atrás também em português e em italiano. Quindi leggeremo sia in portoghese che in italiano. Eu vou ler primeiro em português, depois o Dé lê com vocês em italiano. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quindi il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no io vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Amém? Amen. Muitas vezes, quando nós ouvimos esse texto, Quindi tante volte quando sentiamo questo testo, a gente tem um entendimento talvez rápido dele, magari abbiamo una comprensione veloce di questo testo, e talvez até já fomos ensinados com este entendimento, magari ci hanno già insegnato su questa prospettiva, como se Jesus estivesse falando dessa casa do Pai como sendo o céu. come se Gesù stava parlando di questi apposenti del Padre come il cielo, E nos prometendo um lugar na casa de Deus, no céu, quando nós partíssemos. e quindi Gesù lì stava promettendo un luogo nella casa del Padre, cioè nel cielo, quando partiamo. E é claro que essa interpretação ela faz muito sentido. E sì, questa interpretazione ha un senso, Mas existe uma distância aqui daquilo que Jesus estava revelando para os discípulos. ma c'è una distanza tra questo e quello che Gesù veramente stava insegnando lì ai discepoli. Porque é sempre muito importante nós entendermos o contexto daquilo que está acontecendo. Perché è importante sempre capire il contesto di quello che sta succedendo nel testo. Sobre o que Jesus estava falando, ensinando aos seus discípulos, aqueles mais próximos. Su che cosa Gesù stava cercando di insegnare, di spiegare ai suoi discepoli. E aqui no capítulo anterior, em João capítulo 13 e também em João capítulo 14, E qui Giovanni capitolo 13 e 14, Jesus ele está ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus na terra. in questi capitoli Gesù stava insegnando ai suoi discepoli sul regno di Dio sulla terra. Depois você dá uma lidinha nesses dois capítulos, 13 e 14 de João, Magari tu puoi leggerlo da solo dopo tutti questi due e capitoli. você vai encontrar ali Jesus lavando os pés dos E discípulos. tu troverai scenette come tipo Gesù che lava i piedi dei discepoli. Nesse momento, Jesus celebra a Páscoa, Tipo Gesù che celebra anche la Pasqua. ele institui a ceia neste contexto, La storia della cena del Signore anche in questo contesto. e também ele promete o Espírito Santo. E lui anche promette lo Spirito Santo. A casa do Pai para aqueles discípulos e para aqueles homens, La casa del Padre per quei discepoli, quei uomini, quando era falado dessa forma, casa do meu Pai, quando Gesù diceva quindi la casa del mio Padre, para eles era o templo de Jerusalém. per loro significava il Tempio di Gerusalemme. Porque quando nós ouvimos hoje, a gente tem uma interpretação segundo a nossa vivência. Perché noi oggi quando leggiamo abbiamo un'interpretazione d'accordo con la nostra esperienza. Mas ali, casa do Pai era o templo de Jerusalém. Ma in quel contesto, casa del Padre sarebbe il Tempio di A Gerusalemme. primeira coisa que vem à mente daqueles homens quando é falado a casa do meu Pai é o templo. Quindi questa sarebbe la prima cosa che verrebbe alla mente di questi uomini quando sentivano la casa del Padre. O templo do Senhor, que ficava em Jerusalém. È il Tempio del Signore che stava lì a Gerusalemme. Jesus, ele esteve com aqueles homens no templo. E Gesù è stato insieme a loro in quel Tempio. Em João capítulo 2 e Mateus 21:13, Se vediamo a Giovanni 2,16, Jesus ali ele expulsa vendedores que estavam fazendo da casa do Pai um lugar de comércio. Gesù caccia via quelli che stavano commerciando dentro la casa del Padre. Aqui, 21:13 de Mateus diz o seguinte: E in realtà è Matteo 21,13 dice così: a casa do meu Pai será chamado casa de oração, la casa del mio Padre sarà chiamata casa di preghiera, mas vocês transformaram a casa do meu Pai num lugar de comércio. ma voi avete trasformato la casa del mio Padre in un luogo di commercio. Então a casa do Pai que Jesus estava se referindo aqui é esta, o templo, é assim que eles entendiam. Quindi loro capivano per casa del Padre questo, il Tempio di Gerusalemme. Em João capítulo 2, 19 e 21, Giovanni 2 del 19 al 21 dice: está escrito assim:
Jesus respondeu e disse-lhes: Gesù ha risposto e gli ha detto: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Fate crollare questo tempio, in 3 giorni lo farò alzarsi. Disseram, pois, os judeus. E quindi gli ebrei hanno detto: Em 46 anos foi edificado este templo, gli ebrei hanno detto: ma in 46 anni è stato costruito questo tempio. e tu o levantarás em 3 dias. Come lo farei ad rialzarlo in 3 giorni soltanto? E versículo 21 termina: mas ele falava do templo do seu corpo. Ma finisce così, che Gesù parlava del tempio e del suo corpo. João, ele traz uma explicação aqui, E Giovanni quindi lui spiega que o templo que Jesus ele se refere neste momento, che il tempio a cui si sta riferendo Gesù in quel momento, que ele construiria, che lui dovrebbe ricostruire, e bastariam 3 dias para que isso fosse executado, erano sufficienti 3 giorni per questo. era o seu próprio corpo, o corpo de Jesus. Era il suo stesso corpo, il corpo di Gesù. Em 3 dias, Jesus oferece ao Pai uma nova casa. In 3 giorni Gesù offre al Padre una nuova casa. Em 3 dias, Jesus constrói para o Pai uma nova casa. In 3 giorni lui costruisce al Padre una nuova casa. E aqui esse texto que a gente começou lendo diz: eu vou preparar este lugar. E quindi questo testo che abbiamo letto prima dice: io preparerò questo luogo a voi. E ele conclui dizendo: e esta casa que eu construirei, ela terá muitos lugares e muitos aposentos. Quindi lui dice: questa casa che io costruirò avrà tanti luoghi, avrà dei posti abbastanza per tutti. Por isso, a casa do Pai que Jesus traz para aqueles discípulos e para nós hoje, Per questo la casa del Padre che Gesù stava dicendo qua não é mais o templo de Jerusalém, non era quel tempio di Gerusalemme del passato, mas é a casa nova que ele constrói para o seu Pai. ma è la casa nuova che costruisce Gesù per il suo Por Padre. isso, a casa do Pai finalmente passa a ser o corpo de Cristo. Per questo la casa del Padre si diventa quindi il corpo di Cristo, O corpo vivo de Jesus. il corpo vivo di Gesù. Seu corpo, ele passa a ser a nova casa do Pai, então. Quindi il suo corpo si diventa la nuova casa del Padre, Mas não apenas o corpo de Jesus ressurreto. ma non soltanto il suo corpo dopo il risorto, Essa casa passa a ser formada por pedras vivas, perché questa casa inizia ad essere edificata da pietre che sono vive. por todos aqueles que creem nessa palavra de Jesus Tutti coloro che credono in questa parola di Gesù e fazem parte deste mesmo corpo com Ele, e fanno parte quindi di questo stesso corpo insieme a Lui. se transformam então nessa igreja viva. Questi si trasformano in questa chiesa viva. Então a igreja viva que Jesus traz a maior revelação, Quindi la chiesa viva, la rivelazione più grande che Gesù porta qua. a única igreja que realmente pode ser viva por ter vida dentro dela, L'unica chiesa che può essere veramente viva perché ha vita dentro di sé é o seu corpo. è il suo corpo. João 14:23 diz assim: Giovanni 14:23 dice se così: alguém me ama, guardará minha palavra, se qualcuno mi ama, ubbidirà la mia parola e o meu Pai o amará, e il mio Padre lo amerà. e viveremos para Ele, E noi vivremo per Lui e faremos nele e noi faremo in Lui morada. la nostra abitazione. Então, nós somos a casa viva do Senhor. Quindi concludiamo che noi siamo la casa viva del Signore. Nós que amamos a Sua palavra, Noi che amiamo la Sua parola, nós que cremos na Sua palavra, che crediamo nella Sua parola, nós que nos engajamos na Sua palavra pela fé, che ci coinvolgiamo attraverso la fede nella Sua parola. nós formamos a igreja de Jesus. Noi ci diventiamo la Chiesa di Gesù. Mais um texto, Efésios capítulo 2. Un altro testo, quello di Efesini capitolo 2. Vamos gastar hoje a Bíblia. Oggi leggeremo tutti i testi. De 19 a 22 diz assim: I versetti del 19 al 22 dice così. assim que já não sois estrangeiros, opa, presta atenção aí, né? Vai entrando no texto. Quindi fai attenzione, adesso leggeremo prima in portoghese e poi in italiano. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós
juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo del Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Então a igreja, ela é essa casa viva. Quindi la Chiesa è questa casa viva. A igreja somos nós. La Chiesa siamo noi. Essa é a casa viva, essa é a igreja de Jesus. Questa è la Chiesa di Gesù. Agora olha só que lindo. Guarda com'è bello questo. Presta atenção pelo menos nisso. E almeno in questo ti chiedo di fare attenzione. Todo mundo acorda, hein? Quando nós pensamos numa igreja como templo, Quando noi pensiamo in una Chiesa come un tempio, quando nós pensamos a casa de Deus como um lugar físico, quando noi pensiamo nella casa di Dio come un luogo fisico, nós pensamos em quê? in che cosa magari noi pensiamo? Nós pensamos em um lugar. Pensiamo in un luogo Nós fisico, pensamos em um auditório, não é verdade? tipo un auditorio, Nós pensamos em um palco. un palco. Agora, quando Jesus falava sobre a igreja dele, Ma quando Gesù parlava della sua Chiesa, ele sai daquele lugar de templo físico lui esce da questo luogo di tempio fisico e revela que o vivo, a igreja viva, não tem essas paredes. e lui rivela che la Chiesa viva non ha queste mura. Jesus, quando falava de igreja, ele falava de casas, Gesù quando parlava di Chiesa parlava di una casa, de casas vivas. di case vive. A igreja sendo essa casa viva. E quindi la Chiesa essendo una casa che è viva. Agora, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos então no auditório, nós pensamos no espaço físico. E magari quando parliamo di Chiesa pensiamo in un tempio, un luogo fisico, E na exposição da palavra, num lugar assim, à frente, num palco. tipo un luogo così con un palco, sedie. Mas entendendo essa igreja de Jesus, Ma capendo la Chiesa di Gesù, quando nós pensamos então em igreja, quando noi pensiamo in Chiesa, a gente passa a pensar em casa. dobbiamo iniziare a pensare in casa. Mas a casa não tem palco. Ma la casa magari non ha un palco. Normalmente as nossas casas não têm luzes. Di solito le nostre case non hanno delle luci, As vabbè. nossas casas não têm mesa de som, Non hanno un mixer, uma equipe de áudio. un team come questo. As nossas casas não têm microfone, Non hanno dei microfoni, mas nas nossas casas tem mesa. ma le nostre case hanno sempre un tavolo. Quando Jesus fala de igreja como casa, ele não fala de igreja com palco, Quindi Gesù quando parla di Chiesa come casa non parla di una Chiesa che ha un palco, mas ele fala de igreja como casa que não tem um palco, mas tem uma mesa. ma una Chiesa che come una casa non ha un palco ma ha un tavolo. Onde é o lugar que nós nos encontramos como família. Perché il tavolo è il luogo dove ci vediamo, sempre ci incontriamo come famiglia. E lá em casa é fácil isso acontecer. A casa questo è facilissimo di succedere. A gente se encontra pela cozinha e na mesa qualquer hora do dia. Ci incontriamo a tavola in ogni ora del giorno. Às vezes, às 3 horas da manhã, tem alguém lá fazendo um omelete. Tipo magari alle 3 di notte c'è qualcuno che cuoce un uovo così. Se você quiser encontrar alguém na nossa casa, fica na cozinha. Se vuoi trovare qualcuno dentro la nostra casa ti consiglio di stare dentro la cucina. Porque a mesa fala deste lugar de intimidade da casa. Perché il tavolo parla di questo luogo di intimità della casa. E Jesus, então, quando revela a igreja como sendo essa casa, ela fala de um lugar de nós termos intimidade entre nós. E quindi Gesù quando rivela la Chiesa come casa dice di un luogo di intimità tra di noi. E essa igreja ter um lugar de exposição na intimidade. Questa Chiesa avere una possibilità di esporsi, di intimità. A palavra ela passa a ser expressada não no palco e no microfone, mas na mesa. Quindi la parola non è detta dal palco, dal microfono, ma a tavolo, Na comunhão da mesa. nella comunione delle persone. E na casa do Pai sempre é assim. E nella casa del Padre è sempre così. Jesus,
ele presente nessa revelação aqui de Apocalipse, Gesù nella rivelazione dell'Apocalisse, ele diz: preparas uma mesa. lui dice di preparare un tavolo, una tavola. Sempre a comunhão da mesa. Quindi sempre la comunione della tavola. Tem um texto lindo aqui em Lucas capítulo 24, C'è un testo di Luca capitolo 24, versículo 30 e 31. i versetti del 30 al 31. Talvez você não reparou num detalhe sobre os discípulos quando eles estavam no caminho de Emaús, Magari tu non hai fatto attenzione a questo dettaglio che c'è qua. mas aqui diz o seguinte: e aconteceu que, estando com eles à mesa, Quando fu a tavola con loro, tomando o pão, loro prese il pane, o abençoou e partiu e deu a eles. quindi lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. E abriram-se os olhos então e o conheceram que era Jesus. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Aqueles homens, eles se encontraram com Jesus pelo caminho, Quindi loro hanno visto Gesù in mezzo alla via, mas eles só conheceram quem era Jesus ma soltanto l'hanno conosciuto davvero quando ele repartiu o pão com eles na mesa. quando lui ha spezzato il pane a tavola. Então existe um lugar de intimidade que o Senhor está nos chamando a ocupar como igreja agora. Quindi c'è un luogo di intimità che il Signore ci chiama ad occupare come una chiesa. Porque o Senhor Jesus, ele se revela assim na intimidade, na mesa, Perché così Gesù si rivela a tavola, nell'intimità, nos lugares mais simples, nei posti magari più semplici, nas conversas simples mais profundas. nei discorsi più semplici ma profondi. Porque quando Jesus ele se assenta a uma mesa, Perché quando Gesù si siede a tavola, as pessoas se achegam naquele lugar. le persone sono accolte in quel luogo lì. Porque ele revelou ali em João Perché lui ha rivelato in Giovanni que a casa do Pai era um lugar para todas as pessoas. che la casa del Padre è un luogo per tutte le persone, Que era uma casa que tinha muitos aposentos. che ha tantissimi posti. No templo de Jerusalém não era assim. Il Tempio di Gerusalemme non era così, Na casa física, no espaço físico, não funciona dessa forma. perché nel Tempio fisico non funziona così. Ali, aqueles homens, quando estavam entendendo isso de Jesus, Quegli uomini quando stavano lì sentendo quello da Gesù, eles sabiam que apenas o sumo sacerdote entrava no templo do Senhor, no lugar do Santo dos Santos. loro sapevano che soltanto il sommo sacerdote potrebbe mai entrare dentro il luogo santissimo. Os sacerdotes entravam no lugar santo. I sacerdoti normali potrebbero entrare nel luogo santo. Os judeus, eles podiam ficar apenas no pátio do templo. Gli ebrei potrebbero stare lì fuori, mi sono dimenticato il nome, vabbè, la stanza di fuori del Tempio. Okay. E os não judeus ficavam do lado de fora. E quelli che non erano ebrei dovevano stare fuori. Mas Jesus diz que essa casa dele Ma Gesù dice che questa sua casa tem lugar para todos, na mesa dele, ha posti per tutti a tavola, na intimidade da sua presença. alla sua intimità, nella sua presenza. Jesus então quebra aquele parâmetro e aquela caixa da religiosidade, Quindi lì Gesù rompe la religiosità, onde apenas pessoas muito preparadas e especiais poderiam ter acesso ao centro da presença de Deus. dove soltanto le persone preparate, le persone giuste potevano avere un luogo al centro della presenza E di por Dio. ele preparar este lugar, este acesso para nós, todos nós hoje temos este lugar reservado à mesa do Senhor. E perché Lui ha preparato questo luogo per tutti noi, oggi tutti possiamo avere questo luogo a tavola insieme a Lui. E nós, como igreja Vivate, E noi come Chiesa Vivace, como igreja na cidade de Bérgamo, come la Chiesa dentro della città di Bergamo, casa do nosso Pai, reunida todos os domingos aqui neste auditório, la casa del nostro Padre che si vede ogni domenica qua, que celebramos a presenza do Senhor e a comunhão que nós temos nele, aqui em Torre Boldone. e celebriamo la presenza di Dio qua a Torre Boldone. Mas durante a semana, Ma durante la settimana nós passaremos a nos reunir também como igreja. ci vedremo anche come Chiesa, Como? ci incontreremo di una forma. Come? Nós alugaremos outros auditórios por essa cidade? Quindi magari troveremo altri posti, altri auditori in questa città? No, Não. non penso. Porque nós somos essa casa. Perché Amém? noi siamo già questa casa, amen. Nós temos este lugar já preparado para o Senhor.
Noi abbiamo già questo luogo preparato per il Signore. Nós vamos arrumar a mesa do Senhor em alguns lugares da cidade de Bergamo. E quindi noi staremo a tavola con Gesù in alcuni posti della città di Bergamo. Nós, de uma forma dirigidas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, colocaremos pessoas próximas ao Senhor. Quindi guidati dallo Spirito Santo noi porteremo persone vicine al Signore. Assim como nós temos experimentado há tanto tempo. Come stiamo già magari sperimentando da tanto tempo. Cear com o Senhor. Cenare insieme al Signore. Nós vamos abrir a nossa experiência com Ele. Quindi apriremo la nostra esperienza con Lui. Nós vamos abrir as nossas casas. Apriremo le nostre case. Nós vamos abrir a nossa cozinha. La nostra cucina. Nós vamos abrir as nossas mesas. Le nostre tavole. Nós vamos abrir a nossa sala. I nostri soggiorni. Para que pessoas possam se assentar com Jesus. Perché persone si possono sedere insieme a Gesù. Casa e mesa. Quindi casa e tavola. Nós vamos abrir as nossas casas como igreja. Apriremo la nostra casa come una chiesa. Existem tantas pessoas nessa cidade precisando de uma casa. E ci sono tante persone in questa città che hanno bisogno di una casa. Que não tem mesa. Che magari non hanno il posto a tavola. Que não tem família. Che non hanno una famiglia. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos quando a gente ainda morava fora de Bergamo. Mi ricordo di un'esperienza che abbiamo avuto quando abitavamo fuori di Bergamo. Ali em Pozzo d'Adda. Quando abitavamo a Milano, a Pozzo d'Adda. Nós chegávamos, às vezes, em horários diferentes ali na casa. Magari arrivavamo in orari diversi. E a gente entrava naquela casa, num condomínio, numa vileta, Un cortile, c'era un cortile così degli appartamenti. E tinha um estacionamento e alguns apartamentos tinham acesso àquele estacionamento. Quindi c'era il cortile, il parcheggio e poi degli appartamenti dove tutti avevano l'accesso. E a gente teve uma experiência com uma senhorinha que morava ali. E quando stavamo lì abbiamo avuto un'esperienza con una signora che abitava lì. Uma das vizinhas que moravam naquele cortile. Una delle vicine che abitava lì col cortile. E de repente ela se aproximou de nós. Da un tratto ci si è avvicinata a noi. Ela sabia, ouvia a hora que o nosso carro chegava. Lei aveva già capito l'ora che noi uscivamo. E do nada ela ia lá estender uma roupa. E magari così da nulla andava lì a stendere i pani. E ela conversava com a gente por minutos. Quindi trovava un'opportunità di stare lì a parlare con noi per minuti. O Salmo 68. Il Salmo 68. A gente não vai abrir, mas talvez você possa ler depois também. Noi non lo apriremo, magari lo puoi leggere dopo. Esse salmo diz que o Senhor ele faz o solitário ele viver em família. Ma dice che Dio prende la persona che sta sola e la fa vivere in famiglia. Essa palavra diz que o Senhor ele aproxima pessoas solitárias de famílias dele. Quindi questa parola dice che Gesù avvicina persone che sono sole alla sua famiglia. E ele conclui que é um privilégio nós termos essas casas, essas famílias onde o Senhor atrai pessoas solitárias. E quindi lui finisce dicendo che è un privilegio per noi poter essere queste case dove Gesù usa per avvicinare le persone che sono sole. E diz que é um grande privilégio nós termos uma mesa com o Senhor assentado nela. E dice che è un privilegio poter stare a tavola seduti insieme al Signore. E que propositalmente o Senhor aproxima pessoas de nós, para Ele poder ter comunhão com elas. E apposta con un proposito, Lui avvicina persone di noi perché possiamo avere comunione insieme a loro. Voltando naquela experiência da igreja de Marrocos. Se torniamo all'esperienza della chiesa del Marocco che abbiamo parlato prima. À frente dessa revelação da parte de Jesus a respeito do que é uma igreja viva. Davanti a questa rivelazione di che cos'è una chiesa viva. Nós entendemos que é assim que a igreja é há mais de 2000 anos. Noi capiamo che così la chiesa è da 2000 anni, cioè da 2000 anni fa. Desde o capítulo 7 de Atos, onde Estevão ele foi apedrejado. Dal capitolo 7 degli Atti, quando Stefano è stato morto. A partir daquele momento, uma grande perseguição é deflagrada contra a igreja e a igreja se espalha. Da quel momento la Chiesa è iniziata ad essere perseguitata e quindi si è sparsa. Até o ano de 325 depois de Cristo. Fino all'anno 325 d.C. Quando existe a conversão de Constantino. Quindi quando Costantino si converte.
Em todo esse tempo, a igreja ela não se reunia em templos. In tutto questo tempo la Chiesa non si radunava in tempi, Ela cresceu nas casas. è sempre cresciuta dentro le case. A história do início do crescimento da igreja de Jesus Quindi la storia dell'inizio, la crescita della Chiesa di Gesù, é um crescimento ao redor da mesa. è una crescita che succede lì a tavola. Jesus se manifestando não no templo mais, mas ele se manifestando nas casas. Gesù non soltanto manifestandosi nei tempi, ma nelle case. E a manifestação de Jesus era tão viva, essas igrejas eram tão vivas que elas experimentavam milagres, E c'era così tanta vita che loro sperimentavano anche dei milagri, mas elas experimentavam a intimidade da presença dele. dei miracoli, scusatemi, anche dell'intimità della sua presenza. Amém? Amen. É o que o Senhor hoje está nos chamando, E a questo ci sta chiamando oggi il Signore, a ser e a fazer como igreja. ad essere e anche a fare come una Chiesa. E esse movimento como igrejas vivas, Quindi questo movimento come chiese che sono vive, ele não tem um nome mais adequado magari non ha un nome più adatto, do que grupo casa. che è gruppo casa. A palavra grupo em português é grupo. La parola gruppo in italiano è anche gruppo in portoghese, Agora presta atenção em italiano. ma fai attenzione in italiano. Em italiano é gruppo. In italiano c'è la doppia, un po' diverso, gruppo. A doppia de C'è la doppia P, quindi gruppo, non gruppo. E casa em português é casa. E casa è casa. Agora em italiano, casa, Ma in italiano casa, presta atenção, fai attenzione, casa. è casa. Então o Senhor nos traz essa estratégia de nós termos grupos, Quindi il Signore ci dà questa strategia di avere dei gruppi, de termos casas abertas. di avere delle case aperte. As nossas casas como a expressão da igreja viva dele. Le nostre case come una espressione della sua Chiesa che è viva. Porque a igreja, essa igreja viva, Perché questa Chiesa viva ela é uma família, amém? è una famiglia, amen. A família, ela é uma expressão da igreja. La famiglia è una delle espressioni della Chiesa. E terminando Atos capítulo 3, versículo 20, E finendo a Atti capitolo 3, 20. diz assim: Eis que estou à porta e bato. Sono alla porta e busso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Se qualcuno sente la mia voce ed apre la porta, eu entrarei nessa casa io entrerò in questa e casa com ele cearei, e cenerò insieme a lui e ele comigo. e lui con me. Nós cremos então que Deus irá nos visitar nessas reuniões. Quindi noi Amém? crediamo che il Signore ci visiterà in queste riunioni. Eu creio que o Senhor ele vai abençoar essas casas como igrejas. Io credo che il Signore benedirà queste case come chiese E muitos frutos crescerão dessas reuniões. e tantissimi frutti cresceranno da queste riunioni. E o último do último versículo. E l'ultimo versetto veramente. Mateus capítulo 18, versículo 20. Leggeremo Matteo 18, 20. Se 2 ou 3 Quindi se 2 o 3 se reunirem no meu nome, si radunano nel nome mio, eu, o Senhor Jesus, io, il Signore Gesù, estarei presente. sarò lì presente. Essa é a palavra dele para nós nessa hora. Quindi questa è la sua parola per noi in questo momento. A presença dele sendo tudo aquilo que a gente precisa, La sua presenza essendo tutto quello che noi abbiamo bisogno. sendo a grande razão de nós termos vindo para este lugar. E anche la grande ragione del perché noi siamo venuti qua. Porque quando Jesus ele está presente, Perché quando Gesù è presente, quando Jesus está nas nossas casas, quando Gesù sta lì alla nostra casa, quando ele está sentado na nossa mesa, quando è seduto alla nostra tavola, ele reparte conosco o alimento dele. Lui condivide con noi il suo cibo. Amém? Amen. Eu queria pedir para você fazer algo neste momento. Quindi in questo momento io ti chiedo di fare una cosa. Pedir para você deixar suas coisas de lado, mas você ficar em pé um Ti pouquinho. chiedo un attimo di alzarti se ti va. Chamar minha esposa, a pastora Letícia, Chiamare la mia moglie, pastore Letizia, para ela me ajudar neste momento. che ci possa aiutare. Porque a partir dessa semana nós teremos uma mudança então como igreja. Perché da questa settimana avremo un cambiamento del funzionamento della nostra chiesa. Nós não teremos mais nas quartas-feiras a nossa reunião de oração.
Quindi non avremo più il mercoledì quel tempo di preghiera che avevamo que prima, acontecia todas as quartas-feiras na casa do Góis, da Mi, da Débora, do Fran. che noi facevamo sempre il mercoledì a casa di Goes Michele. Débora e Fran. Devo solo per fare più corto. Que nos recebiam sempre com tanto amor. Che sempre ci ricevevano con tanto amore. Que da mesma forma nós nos sentávamos naquela mesa, E noi ci sedevamo lì a tavola, que é minha aquela mesa, né? che in realtà è mia quella tavola. Dá uma salva de palmas para essa família, né? Quindi possiamo fare un applauso a questa famiglia. Mas nós faremos as nossas reuniões de oração agora dentro dessas outras casas. Ma quindi faremo dei tempi di preghiera adesso dentro queste altre case. A gente vai continuar uma igreja envolvida na oração, Quindi continueremo ad essere una chiesa sempre coinvolta nella preghiera. mas a gente vai orar nas mesas. Ma noi pregheremo a tavola. Nós vamos abrir as nossas casas como igrejas. Apriremo le nostre case come piccole chiese. Amém. Amen.